Olá, a paz do Senhor, eu sou o pastor André Cardoso e que alegria podermos estar mais uma vez juntos para mais uma escola bíblica online da Igreja Evangélica Canaã. Dando sequência aos nossos estudos, nós estamos meditando sobre o tema desta revista, Viva a Tua Obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. É uma revista da Casa Publicadora, da CPAD. E hoje nós estaremos meditando, estudando a lição de número 5 e o tema é Avivamento na vida da igreja. O avivamento na vida da igreja. Amém? Nós vamos fazer o texto áureo, vamos citar a verdade prática, fazer uma palavra de oração, dirigir uma palavra de oração a Deus e daremos sequência à nossa lição. O texto áureo para esta lição encontra-se em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo de número 4, que diz: E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Atos, capítulo 2, versículo 4. A verdade prática. Ao longo dos anos, a igreja experimenta avivamentos por meio do batismo no Espírito Santo e da atualidade dos dons espirituais. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esta oportunidade mais que o Senhor nos concede de estarmos debruçados sobre a sua palavra para meditarmos sobre a mesma e sermos edificados por ela. Abençoa-nos, Senhor, em nome de Jesus, a nossa vida, toda a equipe e a produção aqui da nossa escola bíblica, os nossos pastores, pastor Rogério Pardini, pastor Anderson Moraes e toda a igreja e ministérios da Igreja Evangélica Canaã. Que a tua bênção esteja sobre a minha vida, sobre a minha família e me ajuda a ser um canal de bênção para todos aqueles que me ouvem e me veem neste momento. Desde já, agradeço ao Senhor, crendo na bênção em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos lá então? Vamos para a leitura bíblica em classe. Eu sempre peço a você que tome a sua Bíblia, acompanhe a leitura, se possível, papel e caneta, faça as suas anotações, anote, tá bom? Isso é muito importante para o nosso crescimento e desenvolvimento espiritual. Afinal de contas, crescei na graça e no conhecimento. Atos capítulo 2, versículos de 1 a 13 é a nossa leitura. Vamos lá. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente, veio do céu um som, como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estavam debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar em sua própria língua, e todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: Pois que? Não são galileus todos estes homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas, e os que habitavam na Mesopotâmia, e Judéia, e Capadócia, e Ponto, e Ásia, e Frígia, e Panfília, Egito, e partes da Líbia, junto com Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses, e árabes, todos os temos ouvido
em nossas próprias línguas, falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns aos outros: que quer isto dizer? E outros, zombando, diziam: estes estão cheios de mosto. Essa é a nossa leitura bíblica de classe, em classe. Atos, capítulo 2, versos de 1 a 13. Os objetivos da lição: expor a realidade do batismo no Espírito Santo e o público-alvo do batismo no Espírito Santo, examinar o dinamismo da igreja nos dias dos apóstolos e demonstrar a importância de um ministério ungido, revestido de poder para os dias atuais. Estes são os objetivos que esperamos alcançar, que o comentarista também desta lição espera alcançar com esta lição. Vamos à introdução. Nos primórdios da igreja, o povo de Deus era avivado e caminhava debaixo da direção do Espírito Santo. Por isso, nessa lição, estudaremos o papel do enchimento do Espírito Santo no avivamento na igreja primitiva. Analisaremos o aspecto dinâmico da igreja e, finalmente, teceremos algumas considerações quanto aos dinamismos ou o dinamismo avivado da igreja primitiva para os dias atuais. Batismo no Espírito Santo, os dons espirituais são atuais e nós vamos atuais e importantíssimos no desenvolvimento e no crescimento da obra de Deus. E nós veremos isso. A palavra-chave é vida, uma vida cheia do Espírito Santo. Primeiro tópico: o batismo no Espírito Santo e o público-alvo. Para abrir este primeiro tópico, a produção já tem aí preparada uma pergunta, uma participação de um internauta, e eu já chamo essa pergunta. Vamos lá, produção? A paz do Senhor, pastor André Cardoso. Tudo bem? Sou Inayara Ferraz e falo aqui de Sorocaba e eu tenho uma pergunta. Qual que é a primeira condição para alguém receber o batismo no Espírito Santo? Obrigada, pastor, e Deus o abençoe. Glória a Deus. Inayara Ferraz Maran, filha do nosso amigo, pastor, dirigente da nossa congregação da Igreja Evangélica Canaã, aqui em Santo André, pastor Ronaldo Maran. Deus abençoe. Vamos lá então. Batismo no Espírito Santo e o público-alvo, respondendo à pergunta da nossa querida irmã Inayara. O chamado abrangente e urgente de Jesus para o batismo no Espírito Santo. A primeira condição para receber o batismo no Espírito Santo é passar pela experiência da salvação. É a confissão de pecados, o arrependimento, entregar-se a Jesus Cristo, recebendo-o como único e suficiente Salvador da sua vida. É a primeira condição para que alguém possa receber a experiência do batismo no Espírito Santo. É necessário que haja arrependimento, confissão de pecados e crer na palavra do Evangelho e que Jesus Cristo é o Filho de Deus, recebendo-o como único e suficiente Salvador. Amém? Isso está descrito em Marcos, no capítulo 1, no versículo de número 15, Jesus diz: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Portanto, sem arrependimento, sem confissão de pecado, sem crer no Evangelho e sem receber Jesus como único e suficiente Salvador, não é possível
que a pessoa receba o genuíno batismo no Espírito Santo. Vamos continuar aqui. A segunda condição, nós temos algumas condições para o recebimento do batismo, da experiência do batismo no Espírito Santo. A segunda condição é obedecer a Deus, pois nosso arrependimento e fé devem apresentar frutos dignos de arrependimento. Olha, vamos ler 1 João, capítulo 5, versos 2, 3 e 4. 1 de João, capítulo de número 5, versículos 2, 3 e 4, que diz o seguinte: nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque esta é a caridade de Deus, ou o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, é preciso obedecer a palavra, ter frutos dignos de arrependimento, entendendo que os mandamentos não são pesados. Tem gente que diz, é tão difícil viver segundo os padrões bíblicos, conforme a palavra nos diz. João diz que não é pesado. Que os mandamentos de Deus, a doutrina, as diretrizes para uma vida cristã estão na Bíblia e não é pesado. Isso não é pesado. Amém? Se houver em nós o verdadeiro desejo de vivermos a palavra, na palavra, pela palavra. Vamos continuar. E finalmente a terceira condição para receber esta experiência do batismo no Espírito Santo é santificar-se, é separar-se para Deus, ter uma vida santificada. Tá bom? Pois, sem santificação, ninguém verá a Deus. Hebreus 12, 14, está escrito: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus, ou ao Senhor, conforme a versão. Esse chamado de Jesus é para todas as pessoas. Este chamado de Jesus é para todas as pessoas. Ao arrependimento, à confissão de pecados, a crer na palavra, a santificar a sua vida. É para todos, é para todos. Ele antecede, ou seja, estas coisas antecedem a experiência, eu vou chamar de pentecostal, a experiência pentecostal, a experiência do Pentecostes, a experiência do enchimento no Espírito Santo, do batismo no Espírito Santo. Todas estas coisas. Tá bom? Então, respondendo a nossa irmã Inayara, não é? A primeira condição é receber Jesus como único e suficiente Salvador. A segunda, obedecer a Deus, demonstrando frutos dignos de arrependimento, levando uma vida de santificação dentro da palavra, conforme a palavra. Vamos seguindo. A promessa é para todos os salvos. Ratificando, sendo aqui contundente, não repetitivo, mas sim no sentido de inculcar esses princípios na sua mente e no seu coração. A promessa é para todos os salvos. Os primeiros a receber as manifestações sobrenaturais do Espírito Santo foram os discípulos, que já eram salvos. Haviam, algum tempo, entregado suas vidas a Cristo, ao Senhor Jesus, e viveram com Ele, acompanharam todo o seu ministério e continuaram perseverando na palavra e na promessa, ou nas promessas que foram feitas por Jesus. Então, eles reuniram-se no cenáculo para perseverar em oração. Atos, capítulo de número 1, versículos 12 a 14, nós vamos ler isso aí, que está registrado. Nós vamos ler aqui
Atos 1, 12, 13 e 14. E então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro, Tiago, João, André, Filipe e Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago. E todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Eles se reúnem para orar e perseverar na promessa de Jesus de que eles receberiam o Espírito Santo. Então, a promessa é para todos os salvos. Você que está aí me assistindo e que tem o desejo por esta experiência com o Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo, é para você, é dom de Deus, é um presente de Deus para a sua vida, para a minha, para a nossa, para que nós tenhamos condições, não é força, poder, o dunamis, não é que Jesus disse, recebereis poder para que possamos realizar a obra do Senhor. Então, não desista, persevere. Eu conheço irmãos e testemunhos de irmãos que perseveraram durante muito tempo da sua vida, até que um dia a graça, a glória de Deus, o Espírito Santo foi derramado sobre as suas vidas e eles tiveram esta experiência do batismo no Espírito Santo evidenciado pelo falar em línguas estranhas, e foi um negócio assim, algo extraordinário. Eu, quando tive essa experiência também, novo crente, não é? É algo que não dá para explicar, é só vivendo esse momento tão especial na presença de Deus. E a questão do tempo, ela é subjetiva. Eu ainda novo crente, antes mesmo do batismo nas águas, após ter recebido ao Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador, e Ele me recebido, pecador que era e sou, hoje a diferença é que um pecador que tem um Redentor, um Perdoador, não é? E fui batizado no Espírito Santo. Então, não se preocupe. Faz tempo, não faz tempo, eu estou orando, parece que isso não é para mim. Não, é para você, é para mim, é para nós. Ao final do 2º capítulo de Atos, continuando aqui, o apóstolo Pedro afirma que a promessa diz respeito a vós, a vossos filhos, tá? E a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. Atos, capítulo 2, versículo de número 39. Então, já lá atrás, na época, no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo foi derramado, foram vistas línguas como que de fogo repartidas sobre eles e começaram a falar em novas línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Desde ali, Pedro está já dizendo, é para vós, vossos filhos, todos os que estão longe, e a tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. E isto fazendo menção da profecia de Joel, capítulo de número 2, versículos 28 e 29. Assim, o texto bíblico atesta que a abrangência da experiência do batismo no Espírito Santo é atemporal, tá? O batismo no Espírito Santo é para todos os salvos em todas as épocas, em todas as nações, qual seja a localização geográfica, qual seja a sua cor, qual seja a sua etnia,
Se você recebeu, reconheceu ser um miserável pecador que necessita de um Salvador e que este é Jesus Cristo, entrega a sua vida a Jesus, esta promessa é para você aonde quer que você esteja, viu? Essa promessa é para você, é para nós. E aí nós entramos numa questão um tanto polêmica, mas que eu não quero polemizar, por isso eu já vou chamar a segunda pergunta para nós passarmos muito rapidamente por essa questão, porque é um assunto que gera muito debate, que na verdade não produz nada positivo, só criando divisões e dissensões entre o povo de Deus e a igreja, tá bom? Produção? A paz do Senhor, pastor André, tudo bem por aí? Sou Ítalo Antunes e falo aqui de São Caetano. Pastor, o que é e o que defende o cessacionismo? Muito obrigado, pastor. Deus te abençoe. Ítalo Antunes, este jovem é um jovem de um potencial enorme, um jovem cooperador aqui na Igreja Evangélica Canaã. Deus abençoe, Ítalo. O que é e o que defende o cessacionismo? O cessacionismo é uma corrente teológica reformada e também defendida por algumas igrejas históricas que afirma que os dons espirituais cessaram na vida da igreja. Segundo essa corrente cessacionista, o batismo no Espírito Santo, os dons espirituais, todas essas coisas foram somente para os dias apostólicos. Amém? Eles não reconhecem, não é? Tem lá o seu fundamento para afirmar que os dons e as manifestações do Espírito Santo cessaram, que isso não é mais para nós. Há outros ainda que, seguindo os seus teólogos, afirmam que o batismo no Espírito Santo é a própria conversão, quando a pessoa confessa Jesus, quando a pessoa recebe Jesus como único e suficiente Salvador. Aquele momento é o batismo no Espírito Santo. Nós aqui já estudamos a respeito desse assunto, que o Novo Testamento e principalmente o livro de Atos mostra com detalhes que o batismo no Espírito Santo é uma experiência distinta da salvação. Nós acabamos de ver no segundo subtópico, né, que fala que a promessa é para todos, que todos os discípulos, agora apóstolos, que receberam o batismo no Espírito Santo, em Atos 2, já eram crentes em Jesus. Já viviam na presença do Senhor Jesus. Então, são experiências distintas, tá bom? Portanto, como pentecostais, afirmamos que o batismo no Espírito Santo, com evidência física do falar em línguas estranhas, bem como a atualidade dos dons na vida da igreja, é uma realidade espiritual que perpassa todas as épocas e culturas e geografias em que haja um crente salvo em Jesus Cristo. Se há um crente salvo, se há alguém que crê, se há alguém que confessa Jesus como único e suficiente Salvador, que vive segundo a palavra, que santifica a sua vida, o Espírito Santo é para você. A promessa permanece de pé. Eu vou repetir o que disse Pedro em Atos capítulo 2, versículo 39. Esta promessa diz respeito a vós, a vossos filhos, a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. É para todos. E nós vamos ver mais adiante aqui na lição que as evidências históricas e até dos nossos dias e até atuais atestam a manifestação dos dons do Espírito Santo e a atuação do Espírito Santo na igreja.
Tá bom? Vamos continuar aqui. Chegamos ao final do primeiro tópico e a síntese é: o batismo no Espírito Santo é um chamado para todo crente experimentar o dom celestial, o dom de Deus. Portanto, os cessacionistas estão equivocados, assim como eles creem que nós estamos equivocados. Mas tudo bem, isso não interfere na questão da salvação, viu? Você é salvo, você que não crê, nós somos salvos e cremos no batismo no Espírito Santo, e isso não deve criar divisões, separações entre nós, tá bom? Afinal de contas, todos pregamos a Cristo e este crucificado, ressuscitado, e ele o único e suficiente Salvador das nossas almas. Amém? Vamos para o segundo tópico e vamos abri-lo já com uma pergunta. O segundo tópico é o dinamismo da Igreja Apostólica. Vamos à pergunta, produção? Olá, a paz do Senhor. Meu nome é Samuel Henrique Oliveira e sou de São Paulo e gostaria de fazer uma pergunta ao pastor André. A partir de quando a igreja passou a existir no ponto de vista histórico? Aguardo resposta. Deus abençoe. Amém, irmão Samuel, Deus te abençoe. Louvado seja Deus. O irmão Samuel está conosco ali no ponto de pregação da Igreja Evangélica Canaã, na Vila Guarani, culto na garagem. Deus abençoe, Samuel. Vamos lá. Do ponto de vista histórico, quando nasceu a igreja? Vamos lá. Do ponto de vista histórico, a igreja passou a existir no dia de Pentecostes. Eu me lembro, me permito uma pausa aqui, eu me lembro que em trimestres anteriores, onde nós estudamos sobre o avivamento, sobre o pentecostalismo, alguém comentou na rede social, em uma das redes sociais onde a nossa escola é transmitida, e disse: o Pentecostes é uma festa judaica porque vocês, pentecostais, insistem em tomar... A gente não está tomando para nós as festas ou a festa judaica do Pentecoste, de maneira alguma. Nós dizemos que somos pentecostais e que a igreja pentecostal, a igreja passa a existir do ponto de vista histórico, isto nós estamos dizendo aqui, tá? Do ponto de vista histórico, no dia de Pentecostes, porque no dia de Pentecostes ficou marcado, né, pela descida do Espírito Santo. É só por isso que nós somos denominados pentecostais, porque cremos na atualidade daquilo que aconteceu no dia de Pentecostes, tá bom? Isso ocorreu sobre a atuação, continuamos, direta do Espírito Santo. Ela passou a existir a partir do dia do Pentecoste, não é? Debaixo ou sob a atuação direta do Espírito Santo. Portanto, igreja é obra do Espírito Santo. Igreja é obra de Cristo. Igreja é coisa de Deus. Igreja não é ideia de homens, tá bom? Ela passa a existir sob a atuação direta do Espírito Santo. E a igreja nasce avivada. A igreja, no seu nascedouro, ela é avivada. Ela está cheia do Espírito Santo. Ela é cheia do Espírito Santo, tá bom? Assim como nos dias de Moisés, o tabernáculo foi consagrado pela descida da glória divina, tá? Êxodo capítulo 40, versículos 34 e 35. Se você depois quiser conferir, basicamente diz isso aqui. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda, porquanto a nuvem ficava sobre ele, sobre o tabernáculo. E a glória do Senhor enchia a casa, enchia o tabernáculo, enchia a tenda da congregação. Assim como aconteceu ali, quando
pronto o tabernáculo, a nuvem de Deus desceu, a glória de Deus desceu. A glória de Deus encheu o lugar no nascedouro da igreja, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. No dia de Pentecoste, fica marcado também pela descida do Espírito Santo. E todos foram cheios do Espírito Santo. Portanto, ali no Pentecoste, o Senhor da igreja iniciou o maior avivamento da história humana, a ponto das pessoas da época dizerem, se você ler Atos capítulo 17, versículo 6, e eu anotei aqui a versão King James 1611, que eu acho fantástica. Olha só o que se dizia da igreja daqueles dias. Estes que viraram o mundo de cabeça para baixo chegaram também aqui. A igreja cheia do poder de Deus rompia com todas as convenções humanas, rompia com todos os dogmas humanos, rompia com toda a religiosidade dos judeus, apresentando Jesus como o único e suficiente Salvador, aquele, o Filho de Deus, a principal pedra de esquina, rejeitada pelos edificadores, morto na cruz. Ele é o Salvador, e com essa mensagem eles viraram o mundo de cabeça para baixo. O avivamento produz isso. Esse avivamento que nós estamos estudando em toda essa lição fala a respeito disso. É um convite a nós, como igreja, a igreja, para chocar o mundo com a mensagem do Evangelho. Vamos continuar aqui. A igreja depois do Pentecoste. Os sinais do poder de Deus nos Atos dos Apóstolos podem ser resumidos assim: conversão e batismo. Conversão e batismo. Capítulo 2, verso 41 de Atos dos Apóstolos, você vai ver isso. Tá bom? Os quais eram frutos do avivamento espiritual em Jerusalém. Tá? Após o Pentecostes, a igreja apostólica, a igreja primitiva, na unção e no poder do Espírito Santo. Por isso, nessa igreja havia perseverança na doutrina, na comunhão, na oração. Atos 2, 42. Havia também temor e haviam sinais e haviam maravilhas. Versículo 43 de Atos 2. Além de cuidado especial com os irmãos carentes. Atos 2, 44, 45 e também no capítulo 4, versículo 32 e 33. Uma igreja avivada não é apenas uma igreja que durante os cultos tem manifestações de dons, do profetizar, do falar em línguas, do interpretar, das visões, dos cânticos espirituais. Não, não, não é apenas isso. É o início, faz parte, tá, deste processo do avivamento. Mas à medida que essa igreja avivada, ela continua a buscar e receber do Senhor, as conversões, elas devem acontecer. As pessoas vão se chegar até a igreja ou serão alcançadas por ela e terão as suas vidas impactadas. Confessarão os pecados, arrepender-se-ão, irão entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Eles vão perseverar na doutrina, eles vão receber a palavra, crer na palavra, viver a palavra, não é? E também a manifestação dos dons, dons de cura, dons de maravilhas, enfim, tudo isso faz parte. E algo muito importante, tá? A igreja não descuidava dos seus irmãos, dos irmãos carentes, tá bom? É um fenômeno que acontece na igreja. Rico, pobre, doutor, o inculto ou não culto, sei lá a expressão que você quiser dar, todos estão debaixo do mesmo teto, confessando o mesmo Senhor. E eles não descuidavam dos irmãos mais necessitados. Os domésticos da fé, eles se preocupavam em suprir a necessidade dos irmãos. Não é? E havia a comunhão no assentar-se à mesa. No assentar-se à mesa. Amém? Então, é preciso colocar aqui, deixar algo claro aqui.
a igreja não substitui o Estado, tá? O Estado tem essa obrigatoriedade para com a sociedade, que paga impostos, não é? E que não são poucos, principalmente aqui no Brasil, que não são poucos, a carga tributária é pesadíssima, é responsabilidade do Estado, educação, saúde, vida digna, alimentação, enfim. Mas a verdade é que na comunidade dos crentes, na igreja, daqueles que creem em Jesus Cristo, tem pessoas necessitadas e nós precisamos assisti-las nas suas necessidades, tá bom? Em nome de Jesus. E aí, primeiros domésticos na fé, amém? E se possível, atender a tantas quantas pessoas for possível, porque nisso o Senhor é glorificado. E com isso, antes de seguir aqui para o próximo tópico, me permita dizer uma coisa. Batismo no Espírito Santo. Para quê? Por quê? Eu disse, só para ficar na igreja e se alegrar, falar em línguas estranhas, ver ali as manifestações dos dons espirituais, visões, interpretações, profecia, só receber? Para quê? Por que ser batizado no Espírito Santo? Por quê? Para que receber o batismo no Espírito Santo? Eu citei Atos 17:6 aqui. E estes que viraram o mundo de cabeça para baixo chegaram também aqui, cheios do Espírito Santo, eles provocaram uma verdadeira revolução espiritual. E a ordenança, a ordem de Jesus, em Marcos capítulo 16, eu quero ler com vocês aqui, Marcos capítulo 16. Nós vamos ler aqui algo extraordinário. Eu sei que você sabe, eu sei que você já ouviu. Versículo 15, 16, 17 e 18 diz assim: E disse-lhes, Jesus disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome, primeiro, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Por quê? Buscar o batismo no Espírito Santo. E para quê? Para virar o mundo de cabeça para baixo, pregando a plenos pulmões, a todo vapor, que Jesus Cristo salva, cura, liberta, batiza no Espírito Santo e que breve, muito breve, Ele virá arrebatar, buscar a sua igreja amada. Amém? Vamos continuar? Chegamos ao final deste tópico e a síntese é: a igreja do Pentecostes nasceu avivada, permaneceu avivada, e isto explica o dinamismo dessa igreja. Uma igreja dinâmica, uma igreja avivada. Uma igreja avivada é uma igreja dinâmica, que não vive em si mesmada, voltada somente para si. É uma igreja que tem uma visão evangelística e que que entende a responsabilidade do ide do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos para o terceiro e último tópico desta lição, e o título desse terceiro tópico é Um Ministério Ungido para os Dias Atuais. E nós vamos abrir este terceiro e último tópico com mais uma pergunta que a produção já deixou aí na ponta da agulha. Vamos lá! Oi, gente, a paz do Senhor. Meu nome é Laísa Nunes, eu sou de São Paulo e eu tenho uma pergunta para fazer para o pastor André. E a pergunta é: como era caracterizada a pregação da Igreja Apostólica depois do Pentecostes? Laísa, a paz do Senhor, louvado seja Deus. Como era caracterizada a pregação da Igreja Apostólica depois do Pentecostes? A pregação cristã deve ser acompanhada de poder, sinais e milagres.
Estes sinais podem ser manifestos por meio da salvação de vidas para Jesus, a expulsão de demônios, a imposição de mãos sobre os enfermos para serem curados, conforme Jesus declarou em Marcos capítulo 16, verso 18, imporão sobre os enfermos e os curarão. Um ministério avivado, ungido pelo Espírito Santo, é indispensável para a missão da igreja. O que caracterizava a pregação da igreja apostólica depois do Pentecoste era a pregação confirmada por sinais. A palavra do Senhor em Marcos, capítulo 16, verso 20, confirma isso. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes. Agora é muito interessante. Cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com sinais que se seguiam. Amém. A mensagem da igreja apostólica era marcada e confirmada por sinais da parte de Deus, que confirmava a palavra da pregação. Esta é uma oração que sempre faço lá no ponto de pregação, onde estamos trabalhando, e sempre que tenho oportunidade aqui na nossa sede, na Igreja Evangélica Canaã. Confirma, Senhor, a palavra da pregação, manifestando sinais e maravilhas, para que todos vejam e creiam que o Senhor é Deus. Aleluia! Louvado seja Deus. Esta era a marca da mensagem, da pregação da igreja pentecostal primitiva. Vamos dando sequência aqui, segundo subtópico. Autenticado por Deus. Um ministério ungido não se desenvolve apenas por intermédio dos instrumentos formais, acadêmicos, dentro dos padrões hermenêuticos, exegéticos e homiléticos da pregação. Tudo isso é muito importante. É preciso um preparo acadêmico, é preciso aprimorar-se enquanto obreiro, estudar a teologia. Aqui eu abro um parêntese, consulte a secretaria da nossa igreja, ou as redes sociais, ou o site da nossa igreja, e informe-se sobre o CETEC, o Seminário de Educação Teológica da Igreja Evangélica Canaã. É importante. Tudo isso é importante para o crescimento espiritual, não só do obreiro, mas de todo crente. É um engano de quem pensa que o estudar a teologia é só para aquele que tem a vocação para o ministério. Não, o estudar a teologia, e detalhe, quando nós nos debruçamos aqui para estudar a escola bíblica, aqui ou na escola dominical, na sua igreja, na sua denominação, você está fazendo teologia, você está estudando teologia. Não é? Algumas pessoas dizem, a letra mata. Que letra que mata? O problema não é o estudo, o problema é a pessoa que estuda e o que ela vai fazer com aquilo que aprendeu. Se eu estudar teologia, eu vou esfriar espiritualmente. Para com isso, irmão. Para com isso. Como é que eu vou estudar sobre Cristo, a cristologia, e vou ficar frio na fé? Como é que eu vou estudar pneumatologia ou paracletologia e estudar sobre o Espírito Santo e vou ficar frio, gelado? Como é que eu vou estudar teontologia e a doutrina de Deus e vou ficar gelado? Como é que eu vou estudar soterologia, a doutrina da salvação, e vou ficar desviado? Calma, para. Esse problema, essa coisa da arrogância, é problema da pessoa, não da teologia. Tá bom? Estudar é bom, mas não é tudo. Vamos voltar para cá. Todos esses instrumentos, sendo redundante até, todos esses instrumentos são importantes para o aprimoramento do obreiro, mas só eles não bastam. Não é tudo. Não
é tudo. É preciso que Deus aprove o trabalho do obreiro. Foi assim que aconteceu em Marcos, quando Jesus autenticou a pregação dos discípulos, confirmando a palavra com sinais que se seguiram. Marcos 16, 20, que já citei. Portanto, o modelo da pregação do Novo Testamento é uma mensagem confirmada pelos sinais e prodígios de Deus, tá? É uma mensagem marcada pela atuação do Espírito Santo. Terceiro e último subtópico, e vamos abri-lo também com mais uma participação muito especial de um nosso internauta, de um nosso irmão, amigo, que participa conosco aqui na Escola Bíblica. Produção, tá no ponto? Paz do Senhor Jesus Cristo, aqui é Jutânia Andrade, de Itatina, Bahia. Gostaria de perguntar para o pastor André quem deve ser glorificado na obra do Senhor. Obrigada e Deus abençoe a todos. Amém. Irmã Jutânia Andrade, que alegria, que surpresa. Eu falei um amigo, mas é uma amiga. Irmã Jutânia, lá da Bahia, está em todas as programações online da Igreja Evangélica Canaã. Que alegria poder vê-la aqui no vídeo, nessa participação tão especial. Glória a Deus, glória a Deus. Quem deve ser glorificado na obra do Senhor? Vamos lá. Cristo. Cristo deve ser glorificado. Deus deve ser glorificado através da pessoa de Jesus Cristo. O ministério ungido pelo Espírito glorifica a Cristo. Glorifica a Deus e não o homem, tá? Um ministério avivado, uma igreja avivada, entende, um ministro avivado, um obreiro avivado, entendem que tudo que é feito através dele é da parte de Deus, é de Deus, é por Deus e para a glória de Deus. Dele, por ele, para ele, porque sem ele nada do que foi feito se fez. Então, um ministério ungido pelo Espírito Santo glorifica única e exclusivamente a Deus através da pessoa do Senhor Jesus Cristo, e essa é a única pessoa que deve ser glorificada. Os instrumentos, os vasos são apenas isso, instrumentos e vasos. São apenas pessoas que Deus usa com poder para que a sua obra seja feita na terra, o seu nome seja glorificado e vidas sejam alcançadas pela palavra do Evangelho confirmado no poder de Deus. Tá bom? Vamos continuar aqui. Não por acaso nosso Senhor Jesus declarou que a missão do Espírito Santo é glorificá-lo. João capítulo 16, versículos 13 e 14. Vamos ler? João capítulo 16. Capítulo 16. Diz assim a palavra: mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Verso 14. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Tá bom? Então, ele me glorificará. Quem diz que é cheio do Espírito Santo, mas usa aquela falsa humildade, assim de um, né? Ai. Mas chama a atenção para si, que ele faz, que ele é poderoso, que ele tem, que ele é o homem dos milagres.
Tem alguma coisa errada, irmão. Tá, mas vamos continuar aqui. Assim, toda a mensagem do Evangelho e a atividade sob direção do Espírito Santo devem glorificar a Cristo e nunca o homem. Eu repito, vaso, instrumento, é só vaso e instrumento na mão de Deus. Me permita aqui um testemunho breve. Eu me lembro de um amigo, conselheiro, um exemplo, pastor Antônio Longo, que já está com o Senhor. Ele sempre que orava por mim dizia: Deus, em nome de Jesus, toma o Andrezinho nas suas mãos, faz dele instrumento nas tuas mãos e vaso na tua mesa, para que o teu nome seja glorificado. E isso eu trago para a minha vida. Tudo é para a glória de Deus. Vamos continuar. Aos Coríntios, Paulo, o apóstolo, ensina o seguinte. Olha que coisa extraordinária. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31. Olha o que Paulo diz. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Vamos ver o 32, o que o 32 diz? Portai-vos de modo que não deis escândalo, nem a judeus, nem aos gregos, e nem à igreja de Deus. Tá bom? Pavão, apareci. Menos. É para a glória de Deus. Se canta, se prega, se evangeliza, se lidera um departamento, um ministério da igreja com excelência, faça tudo para a glória de Deus. Tá? Faça tudo para a glória de Deus. Se o seu objetivo for glorificar a Deus, você está no caminho certo. Deus vai honrar o seu ministério, Deus vai honrar a sua igreja, Deus vai honrar o seu trabalho, porque o objetivo é nada para nós, é tudo para Ele. Amém? Deus em Cristo é que deve ser glorificado a partir de nossa instrumentalidade na obra. Repito, canta, prega, faz qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus, tá? Você é instrumento, você é vaso, mas é só instrumento, é só vaso, a glória é de Deus. Temos, pois, um tesouro depositado em vaso de barro para que a excelência da glória não seja nossa, mas dele. Chegamos à conclusão da nossa lição, mas antes disso, a síntese desse terceiro tópico é: um ministério cristão deve ser ungido pelo Espírito Santo, autenticado por Deus e deve glorificar a Cristo. Amém. Conclusão. A igreja apostólica, a igreja primitiva, nasceu sob o avivamento do Pentecoste, do dia do Pentecoste, debaixo do glorioso batismo no Espírito Santo. Ao longo de sua história, aprendemos que a razão do seu êxito não foi o conhecimento humano de seus pregadores, membros e congregados. Não. O que faz toda a diferença no ministério da igreja, o que fez toda a diferença no ministério da igreja apostólica foi a unção do Espírito Santo sobre a igreja. Não podemos deixar a chama se apagar. A unção do Espírito continua disponível. E eu quero encerrar meditando o seguinte com os irmãos. Antes que alguém diga, o pastor foi incoerente. Ele disse que é preciso estudar, que é preciso se aprimorar, mas não isole essa fala. Lembre-se que eu disse que é parte importante, mas não é tudo. Tá? E eu quero ilustrar isso, tá, com Atos, capítulo de número 4. Atos, capítulo 4. Você leia depois, tá, com mais calma, aí, Atos capítulo 4, mas você vai ver coisas extraordinárias. Por exemplo,
A pregação de Pedro, em Atos capítulo 4, ela alcança aproximadamente 5.000 pessoas que se convertem ao ouvir a palavra, em que, no verso 2, ele diz que ensinavam o povo, anunciando em Jesus a ressurreição dos mortos. Por causa disso, eles foram presos, questionados, e aí quando chega em Atos, no capítulo 4, no versículo 13, há um espanto por parte do Sinédrio, porque eles dizem o seguinte, que estes homens eram homens sem letra e indoutos. Sem letra e indoutos. E diz que eles se maravilhavam com isso. O Sinédrio se maravilhavam com isso. E eles tinham conhecimento que eles haviam estado com Jesus. Faltou, naquele momento, a cultura religiosa, faltou naquele momento a letra, faltou. Eram indoutos? Sim, naquele momento. Mas o Espírito Santo supriu isso. Supriu isso. E aí eu quero dizer mais uma coisa. Não é desculpa para você não se aprimorar, para você não estudar, para você não buscar crescer no conhecimento. Busque os dons espirituais, busque o batismo no Espírito Santo, mas não se esqueça da palavra. Busque a palavra, coma a palavra, aprenda da palavra, viva a palavra. Tá bom? E aí você vai ter um ministério avivado, equilibrado para a glória de Deus e uma vida cristã avivada e equilibrada na presença de Deus. Enfim, chegamos ao final de mais uma lição, não é? Na próxima lição, o tema é o avivamento no ministério de Pedro, mas esta estará sob a responsabilidade da nossa querida missionária Melissa Massuda, tá bom? Então, o encontro está marcado na próxima semana com a missionária Melissa para mais uma escola bíblica online da Igreja Evangélica Canaã. Eu me despeço de vocês aqui pedindo a Deus que os abençoe e guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém e amém.